esse ano está completando 352 anos de história. O que é hoje a cidade de Manaus começou em 1669. Era um forte de pequeno porte construído pelos portugueses, a fim de impedir a entrada dos franceses, ingleses e holandeses pela foz do rio Amazonas. Em 1669, fundou-se um lugar chamado Forte de São José da Barra do Rio Negro. Ao redor desse forte, surgiu uma vila, que passou a ser chamada de Lugar da Barra. Em 1695, fundou-se a primeira capela, chamada de Nossa Senhora da Conceição, que hoje é a atual Igreja da Matriz. Em 1757, o Lugar da Barra passou a ser a sede da recém-instalada Capitania de São José da Barra do Rio Negro, o atual estado do Amazonas. Em 1903, o Lugar da Barra foi elevado à categoria de vila, assim sendo chamado de Vila da Barra, e logo após Vila de Manaus. Em 1856, já como a capital da província do Amazonas, a cidade da Barra do Rio Negro passou a se chamar Manaus, até os dias atuais. Manaus surgiu por conta em homenagem à tribo Manaú, que foi extinta pelos portugueses no tempo da sua expansão. Em meados do século XIX, Manaus vinha passando por grandes transformações arquitetônicas, acelerando um processo que já havia acontecido antes, que marcou a história de nossa cidade. E tudo isso graças a um produto de aceitação no mercado internacional, a borracha. Era chamada Era da Borracha, ou Época da Borracha. Numa época em que Manaus foi pensada para ser uma das capitais mais embelezadas do Brasil, tendo como referência grandes capitais da Europa, como Paris e Londres. Manaus passou até então uma feição europeia. O centro de Manaus foi todo pensado para parecer a Paris dos trópicos. Ruas foram alargadas, igarapés foram soterrados. Podemos citar como exemplo a Avenida Eduardo Ribeiro, que foi pensada para ser o centro de referência, onde ali deveria ser o espaço da burguesia, dos grandes investimentos e da beleza, da moda e das tecnologias que até então, novidades no mundo, eram trazidos para Manaus. O Teatro Amazonas, como símbolo máximo desse período, era conhecido como o Teatro das Selvas, na chamada Paris dos Trópicos, não é? Era a Belle Époque, como também era conhecido. Manaus também, por exemplo, foi uma das primeiras capitais do Brasil a terem luz elétrica e bonde elétrico no que é hoje o centro de Manaus. Todo esse período reflete uma época da chamada modernidade, em que as tecnologias, os avanços tecnológicos do período refletiam a beleza e todo aquele avanço econômico que foram trazidos para Manaus também graças a esse momento de grande exportação da borracha, que proporcionou grandes lucros aos cofres públicos e que, portanto, colocou Manaus na lista das cidades mais importantes da época. Manaus, então, entrou na lista das capitais brasileiras mais modernas do período, com obras arquitetônicas imponentes como o Teatro Amazonas, que foi inaugurado em 1896 pelo governador Eduardo Ribeiro. O Teatro Amazonas foi pensado para ser não somente uma casa de ópera, mas sim um símbolo arquitetônico no meio da selva, com todo o seu material trazido da Europa. Com todo o glamour e requinte, fazia inveja aos teatros mais famosos da Europa. Para cá vieram companhias teatrais da Itália, França e Portugal, que traziam as principais obras teatrais e os mais famosas óperas. O interior
do Teatro Amazonas é decorado com o estilo neoclássico e arte nouveau. Inaugurado em 21 de abril de 1900, o Palácio da Justiça é um testemunho vivo da época do auge da economia agumífera. O prédio foi tomado como patrimônio histórico e artístico em 1980. Em seu interior existem várias salas com quadros e objetos que pertenceram a personalidades políticas e judiciárias, além de vários arquivos policiais com casos famosos da década de 1980 e 70. Falar do aniversário de Manaus e não falar sobre o Clube da Madrugada é uma grande injustiça. O Clube da Madrugada ele surgiu no dia 22 de novembro de 1954. Era um grupo formado por intelectuais manauaros. Esse grupo ele tinha a inspiração da Semana da Arte Moderna de 1922, que aconteceu em São Paulo. Então, era um grupo formado por jornalistas, professores, escritores, poetas, enfim, artistas plásticos, que se reuniam na Praça Eliodoro Balber, carinhosamente chamada de Praça da Polícia, e ficavam lá escrevendo, falando sobre poesia, falando sobre movimento cultural em Manaus. Lembrando que nós estamos falando aí da década de 50, praticamente uns 10 anos antes, a Segunda Guerra Mundial acabou, e acabando a Segunda Guerra Mundial, acabou também o segundo ciclo da borracha. Manaus ficou entregue às baratas economicamente, e vem esse movimento para movimentar a cultura. Um dos seus líderes foi um cara chamado Jorge Tuffi. Inclusive, Jorge Tuffi, ele é responsável pela letra do hino do estado do Amazonas, Foi o Jorge Tuffi que escreveu o hino do estado do nosso estado, do estado do Amazonas. Então, era liderada pelo Jorge Tuffi. Tivemos grandes poetas como Luiz Bacelar, artista plástico como Moacir Andrade, uma mulher, e falar que uma mulher participar de movimento cultural na década de 50 era algo inacreditável. Então, nós temos uma mulher considerada membro do Clube da Madrugada, que é a Astrid Cabral. Então, assim, o movimento Clube da Madrugada é uma parte da alma e da cultura de um povo que ama, de um povo que luta, de um povo que tem raça, de um povo que adora essa cidade, Manaus. A atual Igreja da Matriz foi inaugurada em 1878. Foi construída no mesmo local onde havia a antiga Igreja da Nossa Senhora da Conceição, que foi destruída em um incêndio em 1850. Esta teria sido inaugurada no final do século XVII, logo após a fundação da futura capital do Amazonas. Seu estilo é predominantemente neoclássico e sua beleza reflete o embelezamento de Manaus do século XIX. Inaugurado em 1883, localizado às margens do Rio Negro, o Mercado Adolfo Lisboa foi construído em modelo arquitetônico para atender as necessidades dos trabalhadores e também como símbolo da Manaus moderna. Foi projetado pelo engenheiro francês Gustave Eiffel, o mesmo que projetou a Torre Eiffel em Paris. Seu nome é em homenagem ao prefeito Adolfo Lisboa. E hoje o mercado foi restaurado à sua forma original.
Hoje Manaus se destaca como uma das maiores cidades do norte do Brasil, sendo inclusive incluída no cenário internacional de eventos esportivos e musicais, como por exemplo, sediando os Jogos da Copa do Mundo de 2014 na Arena da Amazônia, que constitui um dos estádios mais modernos do Brasil. Manaus é, além de uma cidade turística, uma cidade alegre, com muitas paisagens lindas, como por exemplo o Encontro das Águas, que é uma exuberante fauna e flora. É a única cidade que tem um povo alegre com pratos típicos, como o jaraqui e outras iguarias que já são típicas do nosso café regional, como o x-caboqui. Me orgulho de fazer parte de ti, me orgulho de fazer parte dessa história de lutas e de vitórias. Essa é a minha cidade, essa é Manaus!